Olá, boa tarde. Vamos falar um pouco das promessas do Senhor para nossas vidas. Já falei várias vezes que alguém diz que quem tem promessa de Deus não morre antes que essas promessas não se cumpram na vida dele. Aí vamos separar as coisas nesse momento. Quando Deus faz uma promessa a alguém, esse alguém tem que estar no centro da vontade do Senhor. Ele tem que permanecer. A promessa, ela só será alcançada. A promessa só alcançará esse cidadão se ele permanecer na direção do Senhor. Uma vez ele saindo da direção do Senhor, a promessa não vai acontecer. Vamos dar um exemplo aqui bem simples. Às vezes muitos pregadores não gostam quando eu falo disso. No capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus chama Abraão e faz promessa. Que promessas grandiosas. Deus diz: eis que eu abençoarei os que te abençoares, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Então, Abraão seria literalmente brindado pelo Senhor Jesus Cristo. Capítulo 12 do livro do Gênesis. No capítulo, Abraão tinha 75 anos. 24 anos se passaram. E Abraão não estava na presença do Senhor. Apesar dele sair da sua terra, como Deus o ordenara que ele saísse, Abraão caminhou por caminhos que Deus não queria. Exemplo, desceu ao Egito, que tipifica o pecado. Abraão desceu. Abraão passou 24 anos fora da presença de Deus. Mas, Juraci, que prova você tem disso? Eu não. Eu não tenho prova nenhuma. Eu não. Mas vamos ler o que diz a Bíblia? Diz assim a Bíblia: e quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Eu não, a Bíblia. A Bíblia diz que Abraão passou 24 anos fora da presença de Deus. Ele tinha 85. E ele já estava com 99 anos. Quando Deus agora o chama Abraão grandemente. Para que as promessas de Deus se cumprissem na vida de Abraão, Abraão precisava entrar para a linha. E Deus queria usar Abraão. Deus queria uma semente, Deus queria ser revelado através. Deus escolheu um povo para ser revelado, para se revelar. E esse povo era através de Abraão que surgiria essa grande nação, que hoje é Israel. Mas Abraão perdeu muito tempo da sua vida. 24 anos da sua vida, Abraão passou fora da direção do Senhor. E no capítulo 17, versículo 1, diz que quando Abraão completou a idade de 99 anos, o Senhor tem um novo encontro com Abraão, apesar daqueles dois encontros na trajetória. Mas ele agora é duro. Ele agora ordena, o termo está no imperativo. Deus não pede, Deus agora diz: anda na minha presença e ser perfeito. E agora, no mais, depois que isso acontece, o seu sonho de ser pai com Sara talvez se realiza. Sara, que era mais nova do que Abraão, 10 anos. Abraão aos 100 anos e Sara aos 90. Tem o seu filho Isaac. Então, para você ver o quanto é perigoso, o quanto derruba aquela tese de que quem tem promessa de Deus não morre. Não morre se ele estiver na direção de Deus. Enquanto Abraão não ficou na posição de Deus, enquanto Abraão não andou na direção de Deus, enquanto Abraão não se voltou para a direção de Deus, as promessas de Deus não se cumpriram na vida de Abraão. Então, para que, se Deus tem alguma promessa na sua vida, e você não saiu da direção de Deus, não precisa você se preocupar,
Porque Deus que nos chama, que nos conhece, que nos sonda, conhece toda a nossa vida. Mas a promessa que Deus fez a você, ela te alcançará. Não precisa você correr atrás. Se Ele te fez uma promessa e você está no caminho, você está na direção dEle, esta promessa que Ele fez vai te alcançar. Também se você saiu da direção de Deus, não espere a promessa. Porque todas as promessas de Deus, elas são condicionais. Se você ver no livro de Josué, no capítulo 1 do livro de Josué, quando Deus começa falando com Josué, dizendo que a terra que tinha prometido ao seu servo Moisés, no capítulo 1 de Josué, Deus disse: aonde quer que pisar a planta dos teus pés, eu vou tenho dado, como disse ao teu servo Moisés. E Deus vai começando mostrando, daqui a pouco entra agora as condições para que Josué fosse vitorioso. Vamos lá, vamos no livro de Josué, vamos mostrar que todas as promessas de Deus, elas são condicionadas. No capítulo 1 do livro de Josué está escrito assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa a este Jordão, tu e este povo da terra, tu e a este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrate, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sul, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a Moisés. Veja só, 6 versículos, Deus ratificando as promessas que fizeram a Moisés. Agora observa o versículo 7 a seguir do livro de Josué, primeiro versículo 7 a seguir. Depois de todas as promessas, 5 versículos promessa. Ao versículo 7 diz: tão somente se esforce e ser muito corajoso, para ter o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedida onde quer que andares. Não cesse de falar do livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não pasme, nem te espante, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Depois que Deus, 5 versículos maravilhosos. No versículo 6 vem as condições para que os 5 versículos anteriores se cumpram. Então todas as promessas de Deus, elas são condicionadas à obediência à sua palavra. Josué teve um momento de fracasso quando ele fraquejou na palavra de Deus. Quando a turma de Acã furtaram na cidade de Ai, o povo perdeu a batalha. Quando aquele povo foi enganado, Josué se deixou olhar pela aparência, o povo pagou um alto preço. Então toda a obediência, todas as promessas de Deus, elas estão condicionadas ao ato da nossa obediência à sua palavra. Se eu for obediente ao Senhor, nosso Deus, Ele é fiel e justo para garantir tudo aquilo que Ele prometeu. Eu não preciso correr atrás. Todas as promessas do Senhor, elas consequentemente me alcançarão. Porque esta é a promessa dele. Agora, se eu sair da direção do Senhor, tenho certeza que essas promessas não me alcançarão. Então, bote isso na cabeça. As promessas do Senhor, elas só nos alcançarão se nós não sairmos da sua posição, não sairmos da sua direção. Então, todas as promessas são condicionadas, tá bom? E Jesus Cristo continue te abençoando.